Olá, bom dia a você que está conosco aqui pelo Notícias Agrícolas. Está na hora da gente falar do mercado do boi. Semana praticamente encerrando, amanhã feriado. Muitos frigoríficos já com dificuldade de encontrar animais vão aproveitar esse feriado para dar uma folga aí para o pessoal. E na segunda-feira ou na semana que vem, as expectativas se voltam principalmente para a demanda no mercado interno. A gente vai entender por que agora, e quem traz mais detalhes para a gente é o Iago Travagini, lá da Agrifato, está aqui já com a gente no vídeo. Iago, seja bem-vindo, meu caro, obrigado pela participação. E o que pode acontecer na semana que vem e por que a gente tem aí um encerramento de semana ainda com as compras paradas, né, Iago? Bem, bom dia, Alexander. Boa tarde para quem está nos ouvindo aí de outro fuso horário. O que está acontecendo agora no mercado de carne é uma indecisão que já perdura em umas 2, 3 semanas, desde os problemas aí que a gente fala de restrições, né? As restrições de locomoção afetaram todo o mercado, toda a dinâmica varejista, toda a dinâmica atacadista, e isso, de certa forma, pressiona o preço, pressiona as negociações entre atacadistas e frigoríficos. Os distribuidores, os varejistas pressionam para baixo, enquanto os frigoríficos seguram nesse preço aí que a gente fala 19, 19,20, a carcaça casada do boi, justamente porque ele não consegue reduzir o preço da arroba. A arroba do boi gordo continua muito firme, mas essa queda de braços intensificou muito. A gente está encerrando a semana com uma indefinição para o que vai ser na próxima semana. As compras estão sendo exatamente daquela mesma maneira como a gente falou nas últimas semanas, da mão para a boca. Os varejistas, eles estão comprando um volume e um preço a se definir. Ele chega lá no frigorífico, fala o volume que ele quer, e aí sim o frigorífico define um preço, mas o que a gente vê é que a indefinição continua muito grande. No entanto, esse cenário muda, digamos assim, para a semana que vem. A gente tem a volta do auxílio emergencial, a gente tem recebimento do salário do setor privado, a gente tem também no início de mês, que normalmente a tendência de consumo melhora, e a gente tem uma pressão muito grande da oferta. Nessas últimas semanas, apesar de toda essa pressão que o varejista, que o distribuidor fez sobre a carne bovina não caiu. E ao mesmo tempo o preço do boi tem subido. Então, o custo de manter esse animal comprado e manter a escala de abate tem aumentado. Então, a tendência é que cada vez mais o frigorífico force a barra lá para cima do varejista e do distribuidor. E isso, na nossa visão, pode ser que comece a acontecer, a gente comece a ver uma alta ali a partir da próxima semana, nas entregas de carne para a próxima semana. Semana atual, muita indefinição, Semana Santa, o consumo de todas as proteínas, não só carne bovina, você bota carne de frango, carne suína, até os derivados que normalmente a gente vê aí, que é linguiça, os derivados com menor valor agregado, eles tiveram uma derrapada nessa semana. Acho que a única proteína que saiu bem foi o pescado nessa semana. Mas na próxima semana a gente tem um cenário, intuitivamente falando, e por conta desses drivers aí, a gente vê que a semana que vem pode ser sim melhor no quesito preço para a carcaça bovina. Muito bem. Em se confirmando esse reajuste da carne no atacado, isso pode respingar na arroba do boi ou a arroba já está esticada a ponto de ter encontrado aí um teto já, o Iago? Bem, a gente fala que com essa oferta totalmente escassa, a arroba ela vai buscando forçar cada vez mais. A gente já fala aqui na Agrifato de boi de R$ 320, até mesmo boi comum em São Paulo, porque a escala continua muito curta, os frigoríficos estão pulando dias de abate, e mesmo pulando, mesmo usando feriado de sexta-feira, a gente fala em escala de 3, 4 dias úteis em São Paulo, e isso é, de certa forma, um indicador muito grave para quem trabalha com indústria de abate de bovinos, porque você precisa dar, de certa forma, uma cadência de abate. E por conta dessa escala muito fraca, a gente já fala de um preço nominal de 320 no mercado físico. Se confirmada essa valorização da carne, a gente
poderia sim ver uma maior pressão, principalmente dos frigoríficos, em aceitar maiores valores. Mas o que a gente vê é que já está bem esticado, a gente já está puxando a corda com uma força acima da carne. O boi está puxando a corda com uma pressão acima da carne. E tem se saído bem sucedido justamente porque a oferta continua muito escassa. Talvez não seja o principal driver. Se a gente falar em carne bovina aumentando de preço, eu não vejo esse como o principal driver para a alta do boi gordo. A gente vai realmente ver como é que vai ser essa oferta. Se a gente tiver uma oferta continuamente escassa, e aí se a gente tiver a demanda consumir mais carne, aí sim a gente pode falar em arroba mais com maior preço. Mas até agora eu acho que a arroba continua muito esticada, digamos assim, e as evoluções que devem acontecer, na nossa opinião, continuam sendo evoluções de maneira cadenciada ainda. Quer dizer, pode até respingar, mas não vai ser nada que faça uma mudança de patamar muito significativa no preço da roupa. Exato. Nesse curto prazo, a gente ainda não vê uma mudança que é aquele boom assim que a gente fala, nossa, agora foi. Não, a gente vê uma mudança cadenciada, 1%, 2% por semana. Muito bem. Ô Iago, e você falou da oferta aí. A oferta segue muito curta, muito curta. Mas agora já existe a expectativa de aparecer alguma coisa? Afinal de contas, a gente começou a entrar aí no período onde os pastos começam a perder, né, o seu potencial. Exato. O que a gente vê agora, o Alexandre, é justamente o pasto perdendo potencial, a chuva já cessando, Mato Grosso aqui já começou a parar a chuva, e isso é preocupante não só para o boi, mas também para o milho, para a soja, para toda essa cultura de segunda safra. E o que a gente está vendo agora é que sim, deve começar a entrar mais animal de pasto na abate, o descarte de fêmeas, que continua muito escasso, justamente por conta do preço do bezerro, da reposição, a reposição continua muito cara. Mas a gente espera que chegue sim mais animais, mas não vai ser porque até agora, até o mês de março, o terceiro mês do ano, o quarto mês de safra, digamos assim, não chegou o animal. Então, mesmo que chegue um volume maior no mês de maio, isso de certa forma já está até precificado na bolsa. A gente fala do maio a 311, ou seja, cairia R$ 9,00 frente aos preços atuais do bovino. Então, mesmo que chegue, eu não vejo, aqui a gente não vê que chegue num volume suficiente para a gente falar de uma queda forçada ou um preço caindo muito. Então, por isso que eu acho que o preço ele vai se manter estável enquanto essa oferta continuar chegando, digamos assim. Muito bem. Então, cenário de oferta restrita continua, a questão da demanda interna, a gente pode ver, mesmo que pontualmente, uma melhora já a partir da próxima semana, mas e as exportações, Iago? As exportações, o ano passado, elas tiveram um peso importante, até pelo crescimento constante e significativo mês a mês, né? Exato. As exportações, elas, assim, a gente não está tendo um ano de evolução no comparativo anual muito grande como que foi em 2020, mas a gente está mantendo o patamar. A China continua a comprar muita carne bovina, os problemas de peste suína africana continuaram a afetar, digamos assim, a China no sentido de produção de proteína, as matrizes e até a própria deposição de carne nos animais, ela está sendo menor do que o esperado pelo governo chinês, e isso resulta em uma produção de carne menor, apesar da evolução do plantel em animais, em cabeça de animais, o peso desses animais continua pequeno, ou seja, é uma implantação de tecnologia que o Brasil, que você bota aí, evoluiu em 50 anos, a China estava querendo fazer em 2, 3 anos, e infelizmente não é assim que funciona. Então a gente vê que a PSA, ela voltou de certa forma lá, isso é um fator agravante, mas a própria recuperação do plantel não está resultando em uma produção de carne muito grande. Então a China continua assim e deve continuar comprando muita proteína bovina brasileira. A gente tem alguns agravantes aí dentro desse cenário, que nem a gente viu agora o Egito saindo, retirando a autorização de muitas plantas brasileiras, mas o Egito já é um player que estava reduzindo. O Egito não está conseguindo pagar o preço da carne. Então, o Egito começou a focar na carne indiana, que é uma carne mais barata, e saiu um pouco da carne brasileira. Mas, de maneira geral, o que a gente vê é que as exportações continuam aí performando muito bem. A gente tem um nível comparativo falando com o ano passado, quase no mesmo nível, um pouquinho acima, assim, então, no volume, principalmente na receita em reais, né? A receita em reais gerada por conta desse dólar de 5,70, ela está sendo muito boa e está sendo um ótimo escape, digamos assim, para a carne bovina que é exportada.
E a manutenção dessa demanda, ela continua dando firmeza para o mercado? Ou precisaria de uma demanda maior aí? É um dos principais fatores, Alexandre. Eu acho que a demanda externa, ela é um dos principais fatores que tem, principalmente para esses frigoríficos exportadores, é um dos principais fatores que tem ajudado a sustentar a arroba no patamar atual de 320, 325, porque ela tem enxugado muita carne. A China, lá no começo de 2019, quando ela começou a comprar, ela preferia determinado tipo de carne, principalmente o corte do dianteiro. Só que hoje a China leva contrafilé, a China leva carne mais gordurosa, só a picanha que não leva. Então, digamos assim, a China ela está consumindo cada vez um volume maior, está levando cortes diferentes e tem sido muito importante para a gente falar, de certa forma, num equilíbrio de preço aí acima desse patamar de 320 num boi gordo no mercado físico. Então, assim, a demanda externa e aí, consequentemente, a China, que leva mais 50%, está sendo de extrema importância para a gente falar em preços acima dos 320 aí. Muito bem. Então a gente entendeu o contexto desse curto prazo, né, Iago? Agora, olhando um pouquinho mais para frente, a gente já vê a B3 sinalizando para novembro um boi de 325. Hoje está em alta de 0,4%. O que significa isso? 325 é um valor atrativo, diante dessa diferença só de R$ 5, né, entre o que está se pagando hoje e o que está se indicando para novembro. A gente pode ter um estímulo aí à produção? Bem, sinceramente falando, com esse preço aí, talvez possa chocar, né? Mas eu visualizo que com esse patamar de 325, os principais confinamentos, semi-confinamentos, ou enfim, quem trabalha com ração que hoje já é muito utilizada no país, com os preços de milho e soja no patamar atual, R$ 325 para outubro 21 não fecha a conta e muito confinamento do país. Então, para quem quer fazer confinamento, para quem está de olho nesse preço aí, sinceramente falando, esse atual patamar de R$ 5 sobre a arroba que está hoje, né, a gente fala 320 e lá no outubro está 325, 326, não é suficiente para a gente falar em retorno financeiro positivo de rentabilidade, porque o confinador está levando um custo de estoque, seja de bezerro, seja de boi magro, muito caro, ele está com um ágio muito grande, ele está levando um milho de R$ 90 em São Paulo, se ele for comprar em julho esse milho, ele paga 90, se ele for comprar hoje, ele paga 95, 96, ele está levando um farelo de soja que apesar de ter barateado aí nos últimos 2, 3 meses, saiu de 2.600 para 2.300, 2.400 reais, apesar de ter baixado, ele ainda é um custo muito caro, e todas as proteínas concorrentes que poderia utilizar na ração também subiram, a polpa seca subiu, o sorgo subiu, aveia, trigo, basicamente tudo subiu. E com esse preço de 325, a gente não fala em um retorno, uma rentabilidade para o confinamento positiva na maioria dos casos. Então, sinceramente falando, o que eu vejo ainda é que o preço tem que subir mais, principalmente do boi gordo, para a gente falar em retorno positivo e em atratividade do negócio. E o que seria atrativo, na sua opinião? Na nossa visão aqui, o que o mercado poderia pontuar algo acima dos 330, 340 talvez seja um mercado mais, digamos assim, com um retorno mais positivo e uma melhora de cenário para realmente estimular confinamento no país. 330 a 340. No mínimo. Tá. Óbvio que a gente está falando isso de atratividade para o segundo semestre, principalmente o último trimestre lá, né? O produtor visualizando isso para o último trimestre. Tem potencial para chegar lá, Iago? Eu acho que sim, acredito que sim, justamente porque até lá a gente, em teoria, teria uma reabertura econômica, né? A gente pensando que a população vai, consequentemente, ser vacinada e todo esse processo de vacinação ele leve a uma reabertura econômica dentro desse cenário de demanda interna melhorando, eu acho que sim, a gente teria capacidade sim de falar de uma arroba de 340 em outubro. Muito bem. Bom, a gente tem que acompanhar as cenas dos próximos capítulos, mas enfim, a tendência é essa. Ainda tem fôlego para novas altas, mas de qualquer forma a gente tem que ver a limitação da demanda também e analisar como isso vai impactar na formação dos preços, certo? Certo. Certíssimo, Alexandre. Eu acho que o produtor tem que ficar muito atento nesse momento. Eu gosto de falar com eles agora nesse momento justamente porque a gente está levando um custo
muito caro. O produtor ele pode estar sofrendo aí justamente por ter que comprar esse milho, ter que comprar essa soja a um valor muito elevado, e isso pode custar muito caro para ele. E eu acho que dentro de todo esse cenário aí fica o alerta para quem quer fazer confinamento, para quem quer engordar gado lá no segundo semestre. Eu acho que com esse preço atual, vamos transpor aí para outros estados. No Mato Grosso, o preço de R$ 300. Você comprar um milho hoje em Mato Grosso, a gente fala de R$ 80, R$ 75. Vale a pena? O negócio fecha se você vender arroba R$ 300? Eu acho que esse é a principal chamada nesse momento, que hoje, atualmente a gente já está começando a falar em planejamento de confinamento para entregar no segundo semestre, e quem visualiza esse mercado tem que ter muita atenção. Muito bem. Tá aí, então. Iago, meu caro, muito obrigado, viu, pela sua participação aqui com a gente no Notícias Agrícolas. Essa análise foi fundamental para a gente entender principalmente esse comportamento de curtíssimo prazo aí. Podemos ver, sim, um mercado mais estimulado, estou falando de mercado interno, estimulado nesse primeiro momento em função do recebimento de salários, em função aí do pagamento, do início do pagamento do auxílio emergencial, a tradicional metade inicial do mês aí, que também é um fator de estímulo aí para consumo, mas não dá para esperar muita coisa, não dá para esperar ganhos muito significativos, principalmente para a arroba, que já está bastante esticada. Mas, enfim, se a carne subir um pouquinho, um ajuste pode até acontecer. E no longo prazo, o mercado está longe ainda de ser o ideal e atrativo aí para o produtor nesse momento, certo? Muito bom. Exatamente. Valeu. Muito obrigado, Alexander, pelo convite. E sim, eu acho que a leitura de cenário é exatamente essa. E o segundo semestre continua bem preocupante para quem faz boi gordo no país. Legal. Abraço para você, Iago. Obrigado mais uma vez. Volte sempre. Valeu. Muito obrigado pelo convite. Bom, vamos lá. Vamos ver os preços. Vamos ver como estão as negociações lá na Bolsa, lá na B3, Mercado Futuro. Você não está vendo na tela aí, mas o novembro está trabalhando nesse momento a R$ 325,60, com alta de 0,43%. Novembro, R$ 325,60, subindo 0,40%. Vamos ver os outros vencimentos, agora sim na tela. O abril, R$ 316, uma alta também de 0,22%. Maio também subindo, R$ 311,65, alta de 0,56%. O junho, ele está estabilizado aí, a última negociação foi às 10 horas da manhã, R$ 311, com alta de 0,65%. E o julho, da mesma forma, teve a sua negociação por volta das 10 horas da manhã, com queda de 0,19%, R$ 312,50. O indicador CPEA fechou ontem a R$ 315,80, com alta de 0,86%. Muito bem, são esses os números do mercado do boi. A gente vai ficando por aqui. Agradeço muito a sua atenção, a sua audiência. Na sequência, tem João Batista Olive com Tempo e Dinheiro aqui no Notícias Agrícolas.